Olá, nós vamos falar a respeito do propósito eterno de Deus. Quando nós conversamos com alguém, algum cristão, algum irmão, e perguntamos qual é o grande propósito de Deus, e geralmente a resposta que nós temos é que o propósito de Deus é a salvação do homem. Então, se o propósito de Deus for a salvação do homem, então nós vamos ter que admitir que Deus é cúmplice do pecado, porque Deus precisava que o homem caísse para que ele pudesse cumprir o propósito que era o de salvar o homem. Então, qual é o propósito de Deus, o grande propósito de Deus? Por que Deus e para que Deus colocou o homem aqui na Terra? O que Deus pretendia? Nós temos que ir para o início de tudo, justamente para quando Deus criou o homem. Lá em Gênesis 1:26 está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 28, acrescenta a palavra, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós vemos aí, podemos observar a intenção de Deus ao criar o homem. Primeiro, Deus criou o homem com a sua imagem e a sua semelhança. Segundo, esse homem criado segundo a imagem de Deus, Deus manda que ele se multiplique e enche a terra. Então, nós podemos notar aí claramente a intenção de Deus no início. Deus fez barro, fez uma estátua, e aí diz a palavra que soprou fôlego nessa estátua, ou seja, Deus foi para dentro dessa estátua e essa estátua passou a viver, passou a ser alma vivente por intermédio da vida de Deus que estava dentro dele. Então, assim, o homem passou a ter a mesma natureza de Deus. Por quê? Deus emprestou ao homem, deu ao homem de si mesmo, né? Nós sabemos que nós somos semelhantes aos nossos pais porque os nossos pais nos cederam as informações genéticas deles, né? Através da multiplicação, né? Da relação entre os dois, pai e mãe, esperma e óvulo, nós temos um novo ser com todas as informações daqueles que o geraram. Então, também para que o homem pudesse ter a mesma natureza, ter a mesma imagem, a mesma semelhança de Deus, Deus então deu de si mesmo para o homem. Deus foi para dentro do homem e o homem passou a viver por intermédio da vida de Deus. Então o homem tinha a imagem e semelhança de Deus, a mesma natureza de Deus, porque Deus habitava dentro dele. E logicamente, Deus também deu uma ordem para que o homem dominasse e governasse todos os seres vivos que existiam na Terra. Só não podia governar uma única coisa, ou seja, a si mesmo. Por quê? Porque Deus é quem estava no governo da vida do homem. Bom, aí surgiu o pecado. E como o pecado interferiu no propósito de Deus? Bom, a interferência foi desastrosa, porque o pecado do homem não foi apenas a desobediência. Deus tinha dito para o homem não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que comesse morreria. Então o homem não só desobedeceu, nós temos que verificar o pecado que realmente levou o homem à queda. E o pecado foi justamente o de querer ser independente de Deus. Foi um sentimento de autoendeusamento,
Quando o diabo fala através da serpente para Eva, fala assim: Deus sabe que no dia que você comer, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então entrou no coração de Eva o desejo de ser como Deus, de não precisar depender de Deus, de ser seu próprio Deus, de comandar sua própria vida. E ao comer e ao tomar do fruto e comer, então Deus sai de dentro deles e o homem assume o controle da sua vida. Então, a natureza desse homem, que era igual à de Deus, ela se estragou. Por quê? Porque esse homem não tem mais a imagem e semelhança de Deus, já que Deus não vive mais dentro dele. Então, lá em Romanos 3,12, Paulo fala assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Inúteis para quê? Para o grande propósito de Deus. Deus, o que ele queria? Queria uma terra cheia de vidas, de homens, de mulheres, todos eles com a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Deus vai para dentro deles. Eles viviam por intermédio de Deus e para Deus. Eles eram governados pelo Senhor e viviam em perfeita harmonia e em perfeita unidade com Deus. Muito bem. Quando Deus então dá ordem para Adão e Eva se multiplicarem e encherem a terra, Deus pretendia que a terra estivesse cheia de muitas e muitas vidas, de muitos e muitos filhos, todos eles, cada um deles com a imagem e semelhança de Deus, vivendo na presença de Deus e vivendo por intermédio de Deus, numa perfeita unidade, Deus e homem, homem e Deus. O pecado interferiu de que jeito? Simplesmente a natureza do homem se estragou, o homem perde a imagem e a semelhança de Deus, porque perde a presença de Deus em sua vida, e aí então o homem vai gerar filhos com a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Então veja que o homem agora não consegue mais multiplicar vidas com a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque cada filho que nasce, nasce com a imagem e semelhança de Adão. Nós nascemos já com a semelhança de Adão, com o pecado dentro de nós, vivendo em nossa carne, nós querendo ser independentes de Deus, querendo comandar nossa própria vida, né? Mas aí, Deus desistiu do seu propósito? De jeito nenhum. O homem caiu, não tem condição mais de cumprir o propósito de Deus, de dar continuidade ao propósito de Deus. Mas aí o que Deus faz? O Verbo eterno se esvaziou e se fez um homem e recebeu o nome de Jesus. E o que ele veio fazer aqui na terra? Tadinho, muitos falam, ele veio sofrer, né? Ele sofreu, sim, ele sofreu e muito mais do que qualquer outro homem. Mas ele não veio aqui apenas para sofrer, ele veio aqui para resgatar aquele homem que estava perdido. Como que ele fez isso? Ele fez isso matando a raça de Adão lá naquela cruz e criando uma nova raça,
aquela raça de Adão, a raça terrena, Jesus levou sobre si lá naquele madeiro. Isso está registrado lá em João 12, 32, que Jesus, ao ser levantado da terra, naquela cruz, todos ele atrairia a ele mesmo. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele me matou, e ele matou cada um descendente de Adão. Por isso que lá em 1 Coríntios 15, 45, fala assim, o primeiro homem, Adão, foi feito ser vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus é o último Adão. Por que ele é o último? Porque Jesus veio na forma de homem, nas mesmas condições em que Adão foi criado, sem pecado. Só que Jesus não caiu, não pecou, sempre fez a vontade do Pai. E o que ele fez? Ele foi para a cruz, e lá naquela cruz, não só Jesus morreu, mas Jesus matou todos os homens, de todos os tempos. Então, por isso que ele é o último Adão, né? Ele é o último Adão. Porque em Jesus se encerra, ele mata toda a raça de Adão. Então, pelo nascimento natural de carne e sangue, nós pertencemos à raça de Adão, estragada e inútil. Mas, se nós nascermos de novo, através do batismo, e recebemos a vida de Cristo em nós, Cristo que se tornou o cabeça dessa nova raça, então nós passamos também a ser uma nova criatura. Isso está lá em 2 Coríntios 5,17, né? Nós somos uma nova criatura, nós somos agora uma criatura celestial e não mais terrena. Na passagem que eu mencionei de Coríntios, 1 Coríntios 15, 45 até o 48, diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito ser vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, nós passamos a ter a imagem do celestial que é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses 1,15, né? E todos nós que nos tornamos uma nova criatura, nós recebemos a natureza de Deus. E aí nós recebemos a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10 fala isso. Então, como é que Jesus resolve esse problema? Ele nos mata lá naquela cruz. Ao ressuscitar, Jesus se torna o cabeça de uma nova raça, uma raça celestial, não mais uma raça terrena. E aí, todos nós, ao nascermos de novo, através do batismo, nós então vamos para a cruz e Jesus vem viver a vida dele dentro de nós para nos governar, nos comandar, se torna o Senhor de nossa vida. E isso é tudo que Deus Pai espera de ver em nós. Lá em Colossenses 1,27, Paulo fala assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Jesus nos matou lá naquela cruz justamente para que a gente pare de governar nossa vida. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo declara: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, nós no batismo, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, como está lá em Romanos 6, 3, 4. Nós ressuscitamos com Jesus, Paulo declara isso em Colossenses 3, 1.
E agora nós então estamos reinando nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós vamos para a cruz e Jesus vem viver a vida dele em nós. É uma vida substituída, não é uma vida melhorada. A religião prega uma vida melhorada, que nós temos que melhorar a nossa forma de viver e nós não conseguimos. O que o Senhor quer para nós é uma vida substituída. A gente vai para a cruz, a gente morre para nós mesmos e aí Jesus vem viver a vida dele em nós. Paulo explica bem isso em Gálatas 2, 19 e 20, quando ele declara: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, e hoje? Cadê o propósito de Deus hoje? O propósito de Deus hoje é Deus ver Jesus vivendo em nosso lugar, nós mortos para este mundo, crucificados lá naquela cruz que é nossa, e Cristo vivendo a vida santa e perfeita dele em nós, nos levando a sermos santos e perfeitos para o Pai. E então assim o Pai vai ter muitos e muitos filhos, não filhos de qualquer jeito, mas filhos perfeitos, à imagem, semelhança de Jesus. Nós vemos Paulo declarar isso lá em Romanos 8, 28 e 29, quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vemos aí, novamente, o propósito restabelecido. Muitos filhos, todos com a imagem e semelhança de Jesus. Então, o propósito de Deus qual é? Ele quer uma grande família de muitos filhos, não filhos de qualquer jeito, mas todos semelhantes a Jesus. Paulo indica essa questão de sermos iguais a Jesus lá em Efésios 4:13, quando ele fala até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não de qualquer jeito, não filhos rasos, não filhos medíocres, mas todos nós semelhantes ao nosso irmão mais velho, que é Jesus. Então, uma família, porque Deus quer que a gente viva em unidade, unidade com Ele, unidade uns com os outros. Muitos filhos, isso fala de quantidade. Deus não quer poucos homens, Deus quer muitos e muitas vidas. O Senhor quer que todos se salvem. E semelhantes a Jesus, isso nos fala de edificação. Deus quer que nós sejamos edificados a cada dia, que também edifiquemos a vida dos irmãos para que todos cheguemos a ser como Jesus. Então, unidade, uma família, unidade, muitos filhos, multiplicação, muitos filhos, muitos discípulos, e todos semelhantes a Jesus, todos edificados. Então, a gente encerra essa palavra dizendo assim que a salvação, ela não é o fim. A salvação é um meio para alcançar o propósito de Deus. A salvação é necessária e foi necessária, mas ela não é o alvo, o objetivo de tudo. Não, muito pelo contrário. É como se nós imaginássemos assim: nós saímos de casa, de carro, para irmos viajar, nós queremos ir lá para Salvador. E aí, depois de um tempo viajando,
o carro se desgoverna, cai numa ribanceira e nós caímos num precipício e não conseguimos sair de lá. Nem nós, nem o carro. E se ficarmos lá, nós vamos morrer. Morrer de fome, morrer de sede, seja lá do que for. Mas de repente alguém consegue ver lá de cima, chama um guindastre. Esse guindastre pega esse carro, puxa o carro com nós dentro, coloca o carro em cima da estrada novamente. O carro não teve nenhuma avaria, o carro está perfeito, ele está bem. Nós recebemos água, comida, estamos bem. O que nós vamos ficar fazendo? Nós vamos ficar ali, aleluia, glória a Deus, fomos salvos, nós fomos salvos, vamos cantar, vamos bater palma e nós vamos ficar pro resto da vida ali naquele lugar da estrada? Nós temos um objetivo. Então a salvação, ela é para ser comemorada mesmo, porque é um grande milagre, o grande milagre de Deus na nossa vida. Mas ela não é o tudo, não é o objetivo final. Deus nos salvou porque quer que a gente continue agora a nossa caminhada até chegar no objetivo final, né? E esse objetivo final é todos nós sermos semelhantes a Jesus e também cooperar com Deus para que muitos e muitos outros cheguem a Jesus e sejam semelhantes a Jesus, ok? Então esse é o propósito eterno de Deus, né? Só para encerrar, falar que esse propósito ele existia antes de Deus criar os céus e a terra, né? Ele é eterno. Paulo fala isso aos Efésios 3:11, ele fala da eternidade do propósito de Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele já tinha no seu coração tudo o que ele queria, que esse homem vivesse na presença de Deus e por intermédio de Deus, para ser um com ele e gozar de todas as bênçãos e da glória do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Nós vamos seguir nos falando com outros temas. Um abraço.